bem-vindos a mais um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed. Muito obrigada pela sua companhia nesse itinerário que nós estamos fazendo, descobrindo juntos e compartilhando essa beleza, esse tesouro da igreja, que é a Teologia do Corpo de São João Paulo II, o plano divino para o amor humano. Você está no canal Web TV SDV, da comunidade Sementes do Verbo. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, estamos diretamente aqui da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, na Casa São Francisco de Sales, trazendo para você um pouquinho da teologia do corpo, uma sementinha a cada episódio, que ela possa crescer, florescer no seu coração, fazendo com que você redescubra a beleza de ser humano, filho de Deus, criado à imagem e semelhança do seu Criador, do seu Pai, que é o nosso Deus, e também a beleza de ser homem ou mulher, que a teologia do corpo te ajude, te inspire a construir relacionamentos saudáveis na sua vida, não só relacionamentos amorosos, mas todos os tipos de relacionamentos, de convivência saudáveis com as pessoas próximas a você. Nós estamos no primeiro ciclo da Teologia do Corpo. Estamos já falando um pouquinho sobre as três grandes fontes bíblicas que São João Paulo II traz nesse primeiro ciclo. Começamos com Mateus 19, o diálogo de Jesus com os fariseus acerca do divórcio, e Jesus apelando ao princípio para justamente mudar e converter o coração do homem. Os relatos de Gênesis 1 e Gênesis 2, e hoje nós começamos um percurso mais esmiuçado pelo Gênesis 2, o segundo capítulo do livro de Gênesis, que traz aquela narrativa mais subjetiva, mais personalizada da criação do ser humano, homem e mulher. No episódio passado, se você não assistiu, vai na playlist do Seed by Seed e resgata lá para você poder entender melhor. No episódio passado, a gente elencou 6 pontos que São João Paulo II considera e trabalha nesse primeiro ciclo de catequeses da Teologia do Corpo, que se chama justamente O Princípio. Nós vamos começar hoje comentando com você o primeiro ponto que São João Paulo II destaca, que tem a ver com Mateus 19, quando Jesus volta e ele faz o contraponto da dureza do coração dos homens, que queriam uma justificativa para que Jesus aprovasse o divórcio quando o homem quisesse dispensar a mulher, e o contraponto que Jesus faz com o princípio, que não era assim. Ou seja, ele contrapõe a dureza de coração com a inocência de coração. Ou como São João Paulo II vai dizer na catequese número 4, ele contrapõe a inocência original com o próprio pecado original. São João Paulo II, a gente comentou com vocês, ele trabalha muito nesse primeiro ciclo a questão da pré-história teológica, né? Ou seja, como o homem era antes do pecado original. Mas ele já traz aqui alguns pontos já também do homem histórico, ou seja, o homem que infelizmente já foi corrompido pelo pecado. Nessa catequese número 4, ele já começa a fazer esse contraponto entre a inocência original e o pecado original. É verdade. A gente vai perceber ao longo dos nossos encontros que, apesar de nós estarmos fazendo um caminho sequencial desde o princípio, a gente vai sempre retomar ou buscar algo que a gente ainda vai ver um pouco lá na frente. E nesse ponto é fundamental a gente perceber como que esse retorno ao princípio falado por Jesus, de fazer com que a gente possa retornar a uma inocência original da forma como nós fomos criados, vai nos levar lá na frente ao segundo ciclo das catequeses, que é fazer com que o nosso coração seja redimido, fazer com que o nosso coração seja purificado, fazer com que o nosso coração possa voltar ao plano original de Deus do seu começo.
Tanto que no segundo ciclo das catequeses, Jesus vai trabalhar muito a questão da pureza do coração, ele vai utilizar muito as bem-aventuranças. Não se preocupem que isso a gente vai ver lá no segundo ciclo. Mas a gente acaba tendo que fazer essas ligações com o que a gente está vendo agora, até para que a gente possa entender como que o Papa São João Paulo II vai desenvolver as catequeses lá na frente, nos próximos ciclos. Então, voltar ao estado original, voltar a ser quem nós éramos para ser segundo o plano de Deus. Percebam que Deus, quando cria o homem e a mulher, ele dá todas as condições do homem e da mulher viverem aquela condição de inocência original, de pureza original. Porque normalmente a gente acaba, humanamente falando, se desviando do nosso caminho quando algo mais agradável, quando algo mais interessante nos puxa e nos tira daquele caminhar. Se o homem e a mulher, no plano original de Deus, vivem numa realidade onde nada lhes faltava, talvez seja difícil hoje a gente perceber por que eles se desviaram do caminho, por que eles saíram daquele caminho sonhado e pensado por Deus. E a teologia do corpo, como ela é sempre muito atual e muito ligada à nossa realidade, a gente pode trazer isso para o dia de hoje, né? Dentro do plano de Deus para cada um de nós, dentro da nossa vocação, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos relacionamentos. Será que aquilo que eu estou buscando fora do plano de Deus para mim, para minha felicidade, e esse plano de Deus para mim não é um plano autoritário, um plano que quer impor algo para que eu siga cegamente. Se fosse assim, Deus não teria nos criado, não faria sentido Deus nos criar, porque Ele nos criou com tanto amor que até a liberdade Ele nos deu. Ele não nos deixou preso a nada. Ele permitiu que a gente pudesse viver essa inocência livremente. E aí é que está o detalhe e que o Papa São João Paulo II faz esse paralelo da inocência original com o pecado original. Por quê? Porque ele faz a gente enxergar que essa liberdade, mais para frente a gente vai ver também, o Papa São João Paulo II chama de autodeterminação. É o fato de eu ter consciência e domínio de mim mesmo. Isso é assunto mais lá para frente, mas essa autodeterminação vai fazer com que eu tenha consciência e decida se eu quero seguir por esse caminho ou se eu quero seguir por outro caminho. E ainda assim, Deus poderia, se Ele não tivesse nos dado essa liberdade, feito com que nós só agíssemos de determinada maneira, mas como Ele nos deu também essa liberdade, Ele não poderia alterar isso. A gente estudou isso quando a gente viu no primeiro ciclo dessa formação, lá quando a gente estudou o amor e responsabilidade, quando quando o Papa São João Paulo II falou, se Deus altera e interfere a nossa liberdade, Ele estaria indo contra Ele próprio. Porque uma das características do amor é a liberdade. Quando a gente estuda a teologia do corpo, a gente percebe que o amor possui 4 características. Ele é livre, total, fiel e fecundo. Então, se o meu amor não é livre, ele não é amor. Então, aquilo que Deus foi levado a nos criar, aquilo que fez com que Deus nos criasse foi esse amor infinito, livre. Então, ele não poderia de forma nenhuma alterar essa realidade humana e é justamente aí, nessa liberdade por amor, que a gente sai do estado da inocência original e entra no pecado original. No finalzinho do primeiro parágrafo da Catequese 4, que tem justamente como título a relação entre a inocência original e a redenção operada por Cristo, São João Paulo II escreve que é impossível compreender o estado da pecaminosidade histórica sem referir-se ou reportar-se, como Cristo faz, ao estado original e fundamental de inocência.
Então, se existe o pecado, é porque ele existe em referência a alguma outra coisa. Então, o pecado está como uma deturpação em referência a quê? Relativo a quê? À inocência original. Homens e mulheres foram criados sem essa dureza de coração, que nos afasta de Deus e que nos afasta um do outro. Lembremos que essa inocência original dizia respeito ao nosso relacionamento com Deus e também ao nosso relacionamento entre nós. O relacionamento entre homens e mulheres era pautado nessa inocência original. Nós olhávamos um para o outro e nós éramos capazes de ver Deus, o próprio Deus através do outro, porque afinal de contas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa inocência não tem a ver com, por exemplo, a inocência que a gente vê hoje de uma criança. Porque você pode até ver crianças maliciosas ou crianças que percebem, mesmo numa tenra idade, quando alguma coisa é certa ou errado, elas sabem mais ou menos o que é o sim e o não. Desde o momento que elas começam a criar uma consciência, você vê bebezinhos às vezes fazendo birra. Por quê? Porque hoje nós já temos as marcas ou o buraco, vamos dizer assim, que o pecado original deixou nas nossas almas. Então a gente já nasce, infelizmente, meio corrompido. É claro que a criança tem uma inocência humanamente falando, né? Se você criar uma criança para o bem, ela tem grande chance de ser uma criança boa. Mas mais cedo ou mais tarde na vida, ela vai perceber que ela é livre e que ela pode fazer escolhas. E que essas escolhas podem levar para o bom caminho ou para o mau caminho, falando de uma maneira bem simplória. Então, não é exatamente a inocência de uma criança que não conhece as coisas. A inocência original é um estado que nós, seres humanos hoje, nós, seres humanos históricos, que nós não conhecemos, mas a gente pode inferir justamente pelas palavras de Cristo. No princípio não era assim. No princípio nós amávamos como Deus amava. Nós tínhamos essa inocência original. Nós conhecíamos as coisas como o próprio Deus conhecia. Nós víamos as coisas como o próprio Deus via. Esse é o sentido dessa inocência original que, infelizmente, hoje a gente não conhece. A gente imagina como poderia ser, mas a gente não conhece. Então, a chave para a gente entender esse desvio da inocência original é o conhecimento. Como a Tatiana falou, uma criança que age, às vezes, sem perceber maldade até no outro, nas suas ações pode ser que ela saiba, mas não tenha consciência, porque ela não conhece. A criança normalmente age até aos nossos olhos com uma atitude má, uma atitude maliciosa, mas é porque ela tem um objetivo a ser alcançado. Então, ela chora, às vezes, sem escorrer uma única lágrima. Mas o que ela está querendo fazer com isso? Chamar a atenção para alguma coisa, ou porque ela está com fome, ou porque ela quer brincar, ela não quer ir dormir. Então a gente percebe aquela sementinha da má intenção, da má ação, mas não é um conhecimento pleno e não é um desejo pleno de fugir daquele estado original e transformar a minha realidade pura numa realidade pecaminosa, numa realidade ruim, numa realidade manchada. Mas é aquela coisa de eu quero aquilo que eu desejo, não importa a forma como eu vou conseguir. Mas a gente percebe que no pecado original, na queda do homem e da mulher, no pecado original, havia pleno conhecimento daquilo para o qual se estava optando, para aquilo que se deixava para trás e para aquilo que se estava abraçando. A gente sabe também que o mal, ele tem muitos artifícios
mas como a Tatiana diz de forma bastante corriqueira, o mal não é criativo. Ele sempre usa as mesmas táticas, ele sempre vem da mesma forma. Às vezes, escondido aqui, escondido ali, mas o modus operandi, como se diz, é o mesmo. É através do engano, da mentira, da dúvida. E foi exatamente isso que aconteceu no pecado original. A dúvida. Não faltava, no momento da queda da humanidade frente ao pecado, conhecimento. O conhecimento não faltava. É diferente desse desconhecimento que eu dei agora do exemplo da criança, que ela age maliciosamente, mas não é com a intenção de desvirtuar nem de deturpar. Mas no caso da queda da nossa inocência original, sim. Foi tendo plena consciência do que nós estávamos nos deixando enganar. E aí já entra a ganância de querer ser igual a Deus, e na verdade, até mais do que Deus, né? Então a gente saía de tudo aquilo que a gente tinha e por isso ficou aquela reflexão que a gente colocou há pouco, dizendo: por que que o homem, a humanidade, pecou e saiu daquele estado de graça que ele vivia, se ele tinha pleno conhecimento e tudo aquilo que estava ao seu redor era suficiente para que ele fosse a pessoa mais feliz da criação? Essa, na verdade, é a grande dúvida que a gente carrega até hoje. É o fato de hoje nós cometermos os nossos pecados tendo plena consciência de que estamos errando, de que estamos desvirtuando e que estamos cada vez mais nos distanciando daquela realidade sonhada por Deus na inocência original, e por isso que Jesus apela para o nosso coração, como a gente vai ver no segundo ciclo, porque é a partir de um coração puro que a gente será uma outra pessoa. E já aqui o Papa São João Paulo II, ele já começa, né, a falar um pouquinho e a dar essa pincelada, porque como a gente viu, o Gênesis 2 e o Gênesis 3 estão muito conectados, estão muito ligados. No Gênesis 2 você vê o homem e a mulher no paraíso e no Gênesis 3 é a queda original. São João Paulo II fala e ele destaca que justamente no Gênesis 3, logo após a queda original, logo após o pecado original, já logo vem em seguida a primeira promessa da redenção. Então, logo após o pecado, Deus já promete que mesmo a gente tendo pecado, mesmo a gente tendo errado, Ele não vai nos abandonar. Ou seja, ali já está o início da história da nossa salvação. Logo após a criação, já começa a nossa história da salvação. E aí São Paulo, na sua carta aos Romanos, na sua epístola aos Romanos, o Papa São João Paulo destaca aqui, exprime essa perspectiva da redenção em que vive o homem histórico, ou seja, cada um de nós que vivemos no tempo e na história, quando escreve: também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do corpo. É Romanos 8, 23. Então, todos nós sentimos meio que uma saudade. Tem até uma música que fala isso, essa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. É mais ou menos isso. Nós gememos interiormente, aguardando o dia em que o nosso corpo será verdadeiramente redimido pelo Cristo. E nós já aprendemos também que na teologia do corpo, toda vez que a gente lê a palavra corpo, na verdade, a gente não está falando só do corpo físico, nós estamos falando da pessoa como um todo, ou seja, corpo e alma. O corpo de Cristo redime o nosso corpo. Leia-se, a pessoa de Cristo redime todo o nosso ser, nos redime enquanto pessoas também. Então, por isso é que a redenção está tão intrinsecamente, vamos dizer assim, conectada com a inocência original. A redenção de Cristo quer resgatar em nós
essa visão de Deus. Ele quer que a gente veja Deus em todas as coisas. É justamente aí, nesse ponto, que Cristo quer nos tocar, purificar o nosso olhar, purificar o nosso coração, redimir o ser humano por inteiro. E é interessante que, tendo pelo menos citado para vocês, até esse nosso encontro de hoje, aqueles 6 pontos, a gente já começa a perceber que sair do estado da inocência original já começa a atingir boa parte daqueles 6 pontos. A própria inocência original, porque a gente sai do estado da graça e entra no estado do pecado. Então, o primeiro ponto, que automaticamente é atingido, né? A gente sai daquela beleza de viver segundo o plano de Deus com tudo que a gente poderia ter de felicidade, mas abre mão daquele. A gente também acaba alterando aquela sensação de solidão original, onde o homem não via ninguém que lhe era semelhante, mas Deus providenciou uma semelhante, uma auxiliar, né? E permitiu com que ele saísse daquela realidade. E o pecado, o que ele nos faz? Nos afasta de Deus. E se eu me afasto de Deus, eu estou literalmente sozinho. Então vejam como que eu perco a inocência original e aquela solidão que era uma solidão original boa no sentido de que desejo fazer comunhão, desejo ser um com alguém, eu me afasto e fico só. E se eu me afasto e fico só, como eu vou ser um com alguém? Como eu vou ser um com Deus? Tanto entre nós, enquanto homem e mulher, e entre nós e Deus. Porque Deus fica para lá e eu fico para cá. Há uma barreira que nos impede de sermos. E a própria nudez, porque a gente percebe na palavra de Deus, lá no Gênesis, lá para o capítulo 3, isso vai ser muito bem relatado. Assim que o homem e a mulher caíram no pecado, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. Então a nudez original, que era aquele 4º item do começo, e a gente vai perceber que com isso eu não consigo me doar integralmente ao outro. Aí já afeta também o significado esponsal do corpo, né? Ou seja, eu já não vejo o outro como um dom e nem sou capaz de me doar para o outro. Então a gente percebe como que essa relação da inocência original, essa perda da inocência original, ela tem consequências em toda aquela realidade. E agora a gente está caminhando para sair daquele período, né, daquele momento em que o Papa São João Paulo II nomeia como um período proto-histórico, né, um período anterior à nossa realidade humana, à nossa realidade física. E aí talvez você possa pensar assim, nossa, então está perdido, né? Então acabou, a gente não tem mais como ser inocente. Então... Não, mas vejam bem, por que São João Paulo II coloca nesse capítulo a inocência associada ao pecado, mas o foco principal aqui não é o pecado, é a redenção trazida por Cristo. Ok, nós não podemos mais voltar ao estado que nós estávamos antes, ok? O estado de graça, sobrenatural, préternatural, ou seja, não temos mais como voltar ao Jardim do Éden. O pecado nos marcou, nos marca até hoje, ok, mas a redenção de Cristo é uma realidade presente. O passado, a gente não tem mais como resgatar, não podemos voltar para a inocência original do Jardim do Éden, mas podemos buscar a nossa santificação cotidiana, real, presente no hoje da minha vida, da sua vida. Nós podemos buscar essa santificação na luta, sofrendo, renunciando, carregando a nossa cruz, mas sabendo que a parte mais difícil, Cristo já fez com a ressurreição. Então vejam só por que São João Paulo II escolhe como título
para essa quarta catequese, a relação entre a inocência e a redenção operada por Cristo. Tem jeito? Tem jeito. Ah, mas a minha mente é muito poluída. Ah, mas eu na minha vida já fiz coisa que se eu contar na confissão o padre vai ficar com o cabelo em pé. Não vai não, não vai não. Cristo quer redimir você hoje. A redenção dele não é coisa do passado. A redenção dele é para mim e para você no hoje da nossa história. O passado já passou. O futuro a gente não sabe o que vai ser. Mas eu posso tomar hoje a decisão de viver a minha santidade cotidiana. Queria te convidar então, para que no finalzinho desse programa, nós rezássemos juntos e você se colocasse em oração conosco, pedindo ao Santo Espírito de Deus, a esse Espírito que nos santifica, que santifica o nosso corpo e a nossa alma, que santifica o mais fundo do nosso coração, mesmo que ele esteja envolto nas trevas do pecado. Que o Espírito Santo venha tornar viva, eficaz, presente e atual a redenção de Cristo na cruz. Se a inocência original é coisa do passado, a minha santificação cotidiana pode ser a minha realidade para o presente. Escolha hoje dizer não ao pecado e dizer sim a Deus. Escolha hoje a pureza em lugar da luxúria, da devassidão, do pecado, enfim. Senhor, nós queremos te pedir agora, por todos esses que nos assistem, que o Senhor possa tocar os corações, porque a tua força é muito maior do que uma barreira física através de uma tela de computador, de celular, de TV. Recebe, Senhor, cada pessoa que agora se une a nós nesse momento, pedindo, te clamando, que a tua redenção se torne presença viva, real e eficaz nas nossas vidas. Queremos te convidar a rezarmos juntos uma Ave Maria, para que a Mãe da Pureza possa nos tocar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que hoje você sinta e viva e escolha, decida-se por amar a Cristo e permitir que Ele também te ame, que o seu amor te toque também. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia, obrigada por rezar conosco e por nos permitir chegar até aí onde você está, de perto ou de longe, para a gente partilhar esse grande tesouro que é a teologia do corpo. Até a próxima.